TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Na paz, estamos de volta aqui, programa Respostas pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança aqui na apresentação do programa. Padre Adriano, quero saudar todos vocês que participam aqui do nosso programa, que estão ligados, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse programa que acontece aqui pela TV Imaculada. E lembrando que na dinâmica, se você ainda não conhece a dinâmica do nosso programa, ele é dividido em 2 momentos, em 3 blocos. O primeiro momento é uma reflexão sobre um tema da atualidade e a gente faz questão de dizer aqui que nós colhemos, a partir da leitura de um texto oficial, aquele que é o posicionamento da Igreja em relação a esse tema. Então, nossa reflexão parte de uma perspectiva confessional, o aspecto da análise, como a Igreja vê esse tema. E depois, no segundo e terceiro bloco, nós trabalhamos as questões que vocês nos enviam. São as perguntas que chegam para nós. Hoje nós temos também algumas perguntas muito interessantes que nos chegaram. Acho que não vai dar tempo de responder tudo hoje, mas eu sempre falo para vocês, não se preocupem. Ainda que a sua pergunta não seja respondida na semana que você mandou a pergunta, não se preocupe, a gente não joga fora nenhuma pergunta aqui não. Na sequência, a gente, assim que possível, a gente passa a responder a pergunta que você enviou. O telefone é o canal de participação, o código aqui de Mato Grosso do Sul 67 993470532, vou repetir, 993470532 e o código então do estado é 67, perfeito? Aqui do Mato Grosso, não esqueçam, do Sul. Já virou piada, né, gente? Essa história do Sul aqui já virou piada, né? Mas vocês saibam, vocês que estão aqui fora do Mato Grosso do Sul, vindo para cá, não esqueça. E não tem, na verdade, nenhuma briga com o Mato Grosso, não. É por uma questão mesmo de defesa, digamos, da identidade estadual, né? Da nossa porção aqui desse enorme país que é o Brasil. E, de fato, pela Parabólica 321, é isso, né? 321, você pode assistir nosso programa. Volta e meia a gente está recebendo cumprimentos, saudações aqui do pessoal lá do Nordeste, lá do Sul, do Sudeste também de vez em quando. Que coisa boa, né? Canal 321 pela Parabólica. Quero saudar a todos. Tem gente que está sempre dando um oi. Lembrei aqui agora, Dona Holanda lá de Maracaju, está sempre presente. Ela é catequista na comunidade, na matriz Nossa Senhora Aparecida. E ela diz que o programa tem ajudado muito ela nesse processo contínuo de formação, porque o catequista também tem que estar em formação permanente. Então ela diz que está sempre ligada aqui com a gente. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua participação, nossa amiga Dona Holanda, muito obrigado. Gente, a Dona Aparecida também, lá do Noroeste, também mandou uma pergunta para nós, muito interessante. Não sei se a gente vai conseguir responder a sua pergunta hoje, mas o abraço já está mandado aqui, tá? Dona Aparecida, muito obrigado pela sua participação. Ficamos sabendo que a senhora também está sempre em contato aqui, né, com a gente, participando do programa. E vamos começar o primeiro bloco com a reflexão sobre um tema da atualidade. Lendo o documento da Gaudium et Spes, que é um concílio construído no Concílio Vaticano II, nós vamos passar ou dar continuidade ao tema da construção da comunidade internacional. São temas aqui relacionados a esta entidade, diante das preocupações atuais daquelas realidades transnacionais, vamos assim dizer, e que pedem, de certa forma, uma intervenção que nós podemos chamar assim de nível global, vamos chamar assim. Só que agora nós vamos para a segunda parte, porque o tema agora que nós estamos refletindo é sobre a questão do incremento demográfico. A questão do aumento considerável, de modo especial já observado naquele período em que o Concílio Vaticano II aconteceu, o período em que nós encontramos, sobretudo nos chamados países desenvolvidos, um grande aumento populacional. E aí que nós temos então
a posição da igreja, e essa posição a gente vai refletir logo após a leitura. Então vamos agora para a leitura do texto da segunda parte deste tema sobre a comunidade internacional. Vamos para a leitura. A construção da comunidade internacional, a cooperação internacional no que se refere ao incremento demográfico, parte 2. Visto que muitos afirmam que o aumento da população do globo, ou ao menos de algumas nações, deve ser absoluta e radicalmente diminuído por todos os meios e por qualquer espécie de intervenção da autoridade pública, o Concílio exorta todos a que evitem as soluções promovidas privada ou publicamente, ou até por vezes impostas, que sejam contrárias à lei moral. Por quê? Segundo o inalienável direito ao casamento e à criação da prole, a decisão acerca do número de filhos depende do reto juízo dos pais e de modo algum se pode entregar ao da autoridade pública. Mas como o juízo dos pais pressupõe uma consciência bem formada, é de grande importância que todos tenham a possibilidade de cultivar uma responsabilidade reta e autenticamente humana, que tenha em conta a lei divina, consideradas as circunstâncias objetivas e temporais. Isto exige, porém, que por toda parte melhorem as condições pedagógicas e sociais e, antes de mais, que seja dada uma formação religiosa ou, pelo menos, uma íntegra educação moral. Sejam também as populações judiciosamente informadas acerca dos progressos científicos alcançados na investigação dos métodos que ajudam os esposos na determinação do número de filhos, cuja segurança esteja bem comprovada e de que conste claramente a legitimidade moral. Gaudium et Spes. A gente se coloca aqui diante de um tema que é muito importante e eu penso que algumas coisas precisam ser ditas. E essas coisas precisam ser ditas, eu já estou antecipando que vai agradar uma parte e vai desagradar outra. Porque conhecendo um pouco o posicionamento das pessoas em relação aos filhos, a gente percebe que o elitismo, a mentalidade elitista, por vezes, se manifesta de modo muito vasto nas redes sociais, de modo que me parece que as pessoas querem determinar quantos filhos os pobres têm que ter. Isso, bem sabemos que, junto ao tema aqui do aumento populacional, temos essa questão. E qual que é o posicionamento da igreja em relação a isso? Primeiro, que quem tem que determinar não é o Estado, o número de filhos. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses que eu vejo com um pouco de preocupação que também da parte de alguns membros da igreja haja uma determinação sobre o número da prole de casais. Eu vejo isso porque esses tempos vi uma postura que eu considero fundamentalista da determinação do número de filhos. Por quê? Porque se você não tiver 10, 12, 14, parece que você é menos católico do que aquele casal que tem 2, 3. Qual é o princípio da igreja? Abertura à vida. Mas esta mesma igreja fala de responsabilidade paterna. A responsabilidade se trata que o casal pode fazer uso de determinados métodos que nós chamamos métodos naturais, ou, conforme diz aqui no final do texto, que levem em conta a legitimidade moral, a questão ética, a questão moral. Então, se eu posso usar do método, vou citar o método Billings, é um método que a igreja vai dizer, olha, ok. Se a igreja diz ok, então nós estamos falando que para ser católico não é que os pais têm que ter 300 filhos. Se você lê a lei, abertura à vida,
Você não precisa necessariamente traduzir que abertura à vida significa que os pais não vão exercer a paternidade responsável. Que você tem que ter em mente, né? As circunstâncias. Um filho é sempre um dom de Deus. O aborto sempre algo condenável do ponto de vista moral, mas o planejamento não é condenado pela igreja. Então, não está escrito em nenhum livro oficial da igreja que você tem que ter um grande número de filhos para você ser católico. Tá? Isso vale para a intromissão do Estado, mas vale também para a intromissão do clero, porque não é padre que vai criar seus filhos, né? Então assim, cuidado, essa decisão cabe ao casal. Respeito. Em primeiro lugar, respeito. Então, essa abertura à vida, que é um elemento constitutivo da perspectiva católica, existem outras dentro do cristianismo, mas nessa perspectiva, algumas orientações a gente tem aqui. De qualquer forma, se sabe que há em andamento em alguns estados o processo, né, de regulamentação de natalidade. O que a igreja deixa muito alerta é o fato que essas intervenções de Estado jamais sejam abortivas, né, na linha do aborto, mas, sobretudo, que não sejam contrárias à lei moral. O que seria contrário à lei moral? Por exemplo, em determinadas regiões, por exemplo, há uma intervenção do Estado exatamente na linha, numa linha muito objetiva de contenção do aumento populacional. Então aqui nós estamos num campo espinhoso, mas a gente precisa tomar muito cuidado para analisar os fatos de maneira muito serena. O concílio exorta a todos que, nestes casos, se evitem soluções que sejam promovidas pública, privada ou pública, ou até mesmo impostas que sejam contrárias à lei moral. Ao inalienável direito ao casamento e à procriação da prole. Tá? E a decisão acerca do número de filhos depende do reto juízo dos pais. Tá? E de modo algum se pode entregar ao da autoridade pública. Compete ao casal, tá? Essa decisão acerca do número de filhos. Em relação, comparando, o direito-dever dos pais, direito inalienável ao casamento e à procriação da prole. Tá? Veja, mas como o juízo dos pais pressupõe uma consciência humana bem formada, olha só, é uma pressuposição. O juízo dos pais pressupõe uma consciência bem formada. Acontece sempre? Você já tem a resposta, né? Mas é necessário uma consciência bem formada. E é de suma importância aqui, grande importância, é grande a palavra aqui, mas suma, eu penso que o sentido está respeitado, né? É de grande importância que todos tenham a possibilidade de cultivar, o que a igreja está querendo dizer aqui com esses termos? Uma responsabilidade reta e autenticamente humana. Responsabilidade ética, é isso? Responsabilidade reta, tá? E autenticamente humana, que tenha em conta a lei divina, veja só, a lei divina, considerada as circunstâncias objetivas e temporais. O casal tem que olhar assim a situação em volta para decidir o número de filhos. O elemento da paternidade responsável exige não esquecer a lei divina, pelo amor de Deus, a questão da moral, mas não esquecer também as circunstâncias objetivas e temporais. O chão, vê o chão que você está pisando. É hora de ter um filho? Ou qual é... Talvez essa pergunta não seja tão apropriada, retifico. Como é que no plano de Deus a família, o casal tem que estar para que seja o momento do nascimento e da criação, da educação moral, religiosa de um filho? Quando é que o casal está pronto para isso? É uma pergunta que a gente podia fazer. Não é pecado perguntar.
Então, responsabilidade olhando a lei divina, olhando também as circunstâncias objetivas e temporais, né? Olhando que a família precisa predispor de um ambiente que ofereça condições pedagógicas e sociais para o desenvolvimento pleno da pessoa humana. Sabe a igreja, hein? Que sabedoria! Olhando as condições pedagógicas e sociais, para que seja dada uma formação religiosa ou pelo menos uma íntegra educação moral. Então são coisas que não são pecado se perguntar não, tá certo? Chegamos ao final desse primeiro bloco com essa reflexão sobre a questão do incremento demográfico. Falamos um pouco aí sobre o número de filhos, essa decisão que cabe ao casal, olhando todos os aspectos implicados, sem jamais esquecer a dimensão ético-moral desses aspectos, né? E nós vamos para o nosso intervalo e nós voltamos na sequência e temos uma pergunta, já vou avisar vocês, tem uma pergunta de ordem bíblica, por sinal uma pergunta muito inteligente. Vamos para o intervalo e já voltamos. Volta ao segundo bloco do programa Respostas. Muito bem, que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos agora já para o trabalho, porque essa pergunta é complexa. Muito inteligente a pergunta do Humberto, da Vila Ipiranga. Humberto, muito obrigado pela sua participação, porque sua pergunta é uma pergunta muito técnica e se tratando de um tema bíblico, nós vamos ter que desenvolver todo um argumento. Por quê? Porque pode sair interpretações bem equivocadas se a gente não seguir didaticamente, minuciosamente as respostas importantes que precisam ser dadas e que estão contidas na pergunta que você fez. Bom dia, Padre Adriano. Bom dia, Humberto. Saudação, ele disse bom dia, vou responder no mesmo turno, né? Eu sei porque depois tem as reprises do programa, mas nós recebemos, ele fez a pergunta de manhã. Ao acompanhar, continua Humberto, ao acompanhar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 7, e Evangelho do dia 30 do 3, é o Evangelho do dia, ele está se referindo, e o Evangelho de João 21, 9, do dia 31, a gente observa a descrição do mesmo episódio, o desaparecimento do corpo físico de Jesus no sepulcro. Mas de maneiras diferentes. Você está vendo? Olha a inteligência do Humberto. Ele pegou um texto do Evangelho que narra o mesmo fato, narrado por João, por Marcos e por João. O que ele percebeu? Que há discrepâncias, há diferenças nos textos. Que bacana isso, hein Humberto? São Marcos, aí ele continua estou voltando aqui para a pergunta, né? O apresentador já fica aqui ansioso para responder, né? E já começa, mas é para esclarecer para vocês. Continua Humberto. São Marcos descreve que Maria Madalena encontra um jovem na sepultura, lá no sepulcro, que avisa que Jesus ressuscitou e que ela deveria avisar os discípulos. Já São João descreve que Maria Madalena observa que a grande pedra que fechava o sepulcro havia sido retirada e corre para avisar os discípulos que o corpo de Jesus havia sido levado e, ao adentrar no sepulcro, observa as faixas que envolviam o corpo do Senhor, enroladas e deixadas ao solo. Por que essa discrepância na descrição do ocorrido? E na qual delas devemos guiar nossa crença quanto ao ocorrido? Que pergunta interessante. Muito boa a pergunta do Humberto, e eu gostaria em primeiro lugar de já dizer uma premissa aqui, porque em síntese a pergunta do Humberto é o seguinte: por que das diferenças entre os evangelhos quando estão narrando, por exemplo, um mesmo episódio? Uma das coisas que eu já preciso dizer para vocês, para você, Humberto, e para quem está acompanhando o programa, é que os evangelhos foram escritos muito tempo depois desses fatos ocorridos. O que aconteceu antes? Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, é o mais antigo, e nós descobrimos isso recentemente, foi escrito por volta do ano 70. Cristo morre no 30. Quantos anos depois, gente?
em torno de 40 anos depois. Mas, padre, e o que aconteceu durante todo esse tempo? As comunidades narravam de forma oral suas experiências. Então, cada comunidade ouvia, então foi passando esses fatos por tradição oral. Somente muito tempo depois nós temos o processo de redação dos evangelhos. Dito isso, é preciso entender que essas diferenças surgem por causa de alguns motivos. Alguns deles você já deve ter intuído nessa pequena introdução que eu fiz, né? Alguns deles. Os fatos são narrados oralmente, existe primeiro, antes de ser escrito, os fatos são narrados por uma tradição oral que as comunidades trocam entre si. Então, uma das coisas que já fica bem claro para nós, não esperem vocês, ninguém de nós espere que o Evangelho seja uma biografia de Jesus. Os Evangelhos não são. Quando eles foram escritos, eles não tinham intenção, Humberto, de narrar os detalhes daquilo que se passou com Jesus Cristo. Não. Com certo grau, assim podemos dizer, e aqui eu vou me pautar muito porque eu peguei o conhecimento que eu tinha, mas eu também fiz uma consulta do nosso aspecto teórico para aprofundar com o nosso professor de Bíblia do curso de Teologia da Universidade Católica Dom Bosco, que é o professor de Bíblia, o professor Edmilson Esquinelo. Precisei rever minha aula de sinóticos, né? Mas também aproveitei para questioná-lo sobre esse argumento, que por sinal muito esclarecedor da parte dele. E ele contava, né? O professor me contava que nós costumamos dizer o seguinte, assim, se quisermos saber direitinho como, tem pessoal que fala em alguns círculos brincando, se a gente quiser saber exatamente o que aconteceu com Jesus, nós vamos ter que perguntar para ele depois da ressurreição, da nossa, né? A parte da brincadeira, o que a gente conhece pelos evangelhos são as experiências que as primeiras comunidades fizeram à luz do que Jesus disse e fez. Aí sim nós podemos buscar no evangelho. Buscar no evangelho não os detalhes, mas essas comunidades narram fatos à luz da experiência que essas comunidades fizeram com tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou. E como é que as comunidades que são diferentes entre si narram esses fatos? De maneira diferente, porque são comunidades diferentes. Olha que bonito, né? Porque senão, pensa bem, Humberto, por que nós teríamos 4 evangelhos? Bastava um, Bastava um evangelho. São 4 evangelhos, 3 deles agrupados no que nós chamamos de sinóticos, que você faz uma tabela colocando os 3, o que você vai perceber? Uma similitude, uma semelhança muito grande entre eles. Ainda assim, numa mesma passagem você vai ver uma diferença em Marcos para Lucas e para Mateus e Lucas. Provavelmente Mateus foi escrito depois de Marcos, em torno de 20 anos depois. Mateus mais ou menos 20 anos depois de Marcos, né? Veja o que está acontecendo aqui. Cada comunidade registra de uma forma um pouco diferente. Depende do destinatário, depende do contexto em que é escrito. Por exemplo, você vai perceber, Humberto, que Marcos fala muito do silêncio. E Madalena, depois que sai do sepulcro em Marcos, não conta para ninguém. O que está acontecendo em 70? Guerra, medo. As comunidades estão morrendo de medo. A coisa está feia. Então você percebe que o contexto se reflete no evangelho da comunidade. Outra coisa que influencia a narração dos textos, além do famoso quem conta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, tem um pouco disso também. Por exemplo, em Marcos, Madalena aparece só. Depois você vai ver que Mateus já tem outras mulheres junto. Você está entendendo? Agora você não vai fazer a pergunta qual que é em qual minha crença tem que se basear? Porque a pergunta é, o evangelho é escrito para transmitir uma verdade de fé. A pergunta é outra, Humberto. Qual verdade de fé está presente quando Marcos narra daquela forma? Qual verdade de fé está presente que Mateus quer ensinar quando está escrevendo daquele modo? É essa a pergunta fundamental. Qual verdade de fé o evangelista está? Porque todos eles são inspirados.
todos os textos são inspirados. Então a gente não pode perguntar com aquela ideia de verdade da historiografia, mas espera lá, tinha 1 ou 3 mulheres, tem que ser uma coisa ou outra. Vocês estão entendendo? O Evangelho não é uma biografia. O Evangelho não é um livro de história, entendido por história segundo os conceitos que nós temos da historiografia moderna. Cuidado! O povo daquela época não tem essa mentalidade científica de história. Mas ninguém está querendo contar uma mentira ali. A comunidade está narrando as experiências que elas tiveram. Né? E veja, para o nosso olhar da fé, nós sabemos que a inspiração divina permitiu essa diversidade. Essa multiplicidade de relatos não é um problema para nós. Nunca foi. A própria sabedoria divina inspirou essa multiplicidade de relatos para que pudéssemos, olha só, seguir aprendendo com as diferenças. As diferenças não são um problema, são uma riqueza, enriquecem, se complementam. Se assim, por exemplo, não fosse, de fato, nós teríamos somente um evangelho. Já falei para vocês. Então, as diferenças entre os evangelhos, Humberto, fique muito tranquilo. São fruto, em primeiro lugar, da própria vontade de Deus, da própria vontade divina. Tá? E outras condições que eu já coloquei para você, mas agora eu vou exemplificar. Agora eu só apresentei, mas eu vou exemplificar para você. Por exemplo, diferentes maneiras de contar o mesmo fato. Tá? Vocês lembram o famoso telefone sem fio? Claro que o telefone sem fio é, você conta oralmente, no início da ponta da fila, uma coisa e ela sai, às vezes, completamente distinta lá. Tá? Mas aqui nós estamos falando, primeiro lugar, leve em conta, são quase 40 anos em que só temos tradições orais. Só temos tradições orais. Levou 40 anos para escrever. O que nós sabemos que Jesus, durante a sua vida pública, terrena, ele constituiu o que nós chamamos de um movimento itinerante. Jesus não vivia só no templo, Jesus não foi um monge, Jesus não foi um sacerdote, no sentido de viver no templo, né? Jesus constitui um grupo de seguidores, homens e mulheres, andou por cidades, povoados, o núcleo central da sua pregação era o reino de Deus, curando pessoas, propondo para essas pessoas um novo modo de viver, segundo o Evangelho. Então, as coisas que Jesus diz e fez não foram anotadas de imediato, não tinha um secretário lá, Jesus falando, olha, o que Jesus falou hoje lá na montanha que a gente foi lá? Não tinha, Jesus não tinha um secretário, não tinha alguém com celular ali, tá, gente? O tempo inteiro. Jesus não tinha alguém com celular registrando, nem tirando foto e nem escrevendo. Veja bem, então as coisas que ele diz e ele faz, e são tantas coisas que Jesus diz e fez, não são anotadas de imediato, foram gravadas na mente, no coração daquelas pessoas que ele ia envolvendo, né? Que passaram a contar para os seus filhos, para suas filhas, que passaram a contar na catequese, nas celebrações, naquilo que era a vida das primeiras comunidades. Então, uma outra coisa importante, aqui isso nós chamamos de tradição oral. Somente mais tarde, como eu já te disse, Humberto, essas coisas foram redigidas. Inicialmente, né, em forma de pequenas coleções. Como é que começaram? Não juntou tudo já no início, mas foram escritas coleções. Os ditos de Jesus, as parábolas de Jesus, coleção de parábolas, coleção do relato da paixão de Jesus, depois coleção dos milagres que Jesus realizou. Aí tudo isso vai sendo condensado num único texto. Ora, é evidente que mesmo o mesmo fato ou uma fala que tivessem uma única, vamos assim dizer, um núcleo comum, né, adquirissem caminhos e redações muito diferentes, na medida que eram transmitidas oralmente, de boca em boca por diferentes grupos. Você entendeu? Então, na Bíblia também funciona o famoso quem conta um ponto aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto. É. Essa é uma das razões, Humberto, porque um texto difere do outro. Por exemplo, você quer título de curiosidade, você falou da ressurreição, o relato do sepulcro. Tem uma outra coisa, o episódio de Jesus caminhando sobre as águas. Tem 3 versões, tem uma versão em Marcos 6, 45, 52. Olha a versão de João, para você ver, João capítulo 6, 16, 21, se você pode anotar aí, né? Confira também Mateus. Por exemplo, a própria oração do Pai Nosso em Lucas
tem uma construção diferente de Mateus. E agora nós entramos no segundo ponto que influencia, que causa essas diferenças entre os textos. Estão escritos em épocas e contextos diferentes. Épocas e contextos diferentes. Ou seja, aconteceu isso com os evangelhos, eles não foram escritos juntos, tá? Por exemplo, ao escreverem os textos, as comunidades também foram influenciadas pelo contexto que estavam vivendo. Isso influenciou muito Humberto no escrito dos evangelhos. Como eu falei para você, Marcos está vivendo um contexto muito difícil, um contexto muito difícil. Por volta do ano 70, é a época da destruição do templo, da destruição de Jerusalém pelos romanos. Foi a época que surgiu o Evangelho de Marcos, o primeiro dos 4. Tá? Em várias passagens do texto de Marcos, é bastante marcado pelo silêncio, pelo medo. O medo aparece muito em Marcos. Em Marcos, Jesus morre em total situação de abandono. Se você compara a morte de Jesus em Marcos com a morte em Mateus, por exemplo, né? É diferente os contextos, né? É como se a comunidade cristã do contexto estivesse gritando com Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Está percebendo que a própria comunidade está vivendo o drama do abandono e isso se reflete no modo de narrar a morte de Jesus na cruz? Guarda isso aí e a gente vai voltar na sequência, nós vamos para o intervalo e já voltamos. E já estamos de volta e nós estávamos falando sobre a composição dos evangelhos, mesmo fato, narrações distintas, dependendo ali do evangelho. E o que a gente tinha dito para o Humberto, e a pergunta do Humberto no bloco anterior, é que também essas mudanças dependem porque o texto é composto em épocas e contextos diferentes. Estava falando que o Evangelho de Marcos, escrito no ano 70, é o contexto da invasão romana sobre Jerusalém. E isso se reflete, por exemplo, se você pega o texto da morte de Jesus em Marcos e você pega em João, é completamente diferente. Marcos é mais silencioso, Marcos é mais objetivo. Por exemplo, o Jesus morto, o processo, né? A morte de Jesus na cruz, Jesus é entregue ao abandono em Marcos, completamente abandonado. Então, a comunidade está enfrentando esse massacre, essa guerra. E isso é como se a comunidade estivesse repetindo na prática aquilo que Jesus vai dizer na cruz ao citar o Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? A comunidade está vivendo aquilo. E veja, cerca de 30 anos mais tarde, a comunidade de João relata o mesmo fato. Eu falei aquela hora Mateus 20, João, você sabe que João é praticamente o último. João está escrevendo 30 anos mais tarde. O que João já quer destacar? O Jesus na cruz. O Jesus na cruz de João já é o Senhor da história, o vencedor da morte. Vocês estão percebendo que tem também teologias distintas? Já perceberam? Tem teologias distintas. Então, o João, a morte de Jesus em João, né? Ele mostra Jesus em condições dele mesmo entregar o seu espírito. Lembra como termina João? É em João que aparece a frase de Jesus: em tuas mãos entrego o meu espírito. Também é quase que é um Jesus que está morrendo, mas que tem nas mãos tudo. É ele que está coordenando tudo. Ele diz, inclusive, está tudo consumado. Ou seja, eu fiz tudo o que o Pai me ordenou. É um Jesus que rege a própria morte. Vocês estão percebendo? Muito diferente do Jesus abandonado, completamente abandonado, de Marcos. Então tem diferença de contexto que influencia nas narrações distintas? Sim, senhor, com certeza. Outra coisa que muda de um contexto para o outro, Humberto, os destinatários diferentes. Por exemplo, hoje os evangelhos se destinam às comunidades de fé. Mas como que era no tempo de Jesus? Na época em que eles foram escritos, né, no tempo posterior a Jesus, eles tiveram destinatários diferentes. Por exemplo, para quem escreveu Mateus? Mateus escreveu para as comunidades judaico-cristãs, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. É comum que Mateus vá acentuar aspectos importantes para o judaísmo, como, por exemplo, que há em Jesus o pleno cumprimento da lei. Já em João, o que nós vamos perceber? Uma grande diferença, por exemplo, em Mateus,
se proíbe de ir até os samaritanos, em João o próprio Jesus vai para passar na Samaria. Vocês estão percebendo? Mateus Jesus proíbe os discípulos de ir para os samaritanos. Não quero que vocês vão entre os samaritanos. João é o próprio Jesus que viaja pela Samaria com seus discípulos. Então, para a gente perceber essa diferença, né? O Evangelho de Lucas, por exemplo, que tem como destinatário Lucas vai ter uma perspectiva mais universal. Por quê? Exatamente porque Lucas escreve mais aos cristãos do mundo grego-romano. Veja, a perspectiva de Lucas é bem menos apegada às tradições judaico-cristãs. Você percebe isso no texto, né? Então, isso é uma outra questão. Diferentes acentos teológicos. Humberto, eu já comentei isso para você. Também é preciso ter presente que nós temos diferentes acentos teológicos. No essencial, uma coisa precisa ser dita, Humberto. Aliás, seria bom que eu tivesse dito antes. No essencial, os evangelhos coincidem. No essencial, os evangelhos coincidem. Deus envia seu Filho ao mundo, ele forma um grupo de seguidores, né? Ele vive anunciando o evangelho, curando, afugentando o poder do mal, pregando o evangelho do reino, anunciando que esse reino está acontecendo, está presente nele. Claro que nós percebemos também que no essencial, essa forma, esse anúncio, esse modo de ser de Jesus incomodou muita gente. Tem muita gente que o evangelho não foi uma boa notícia, como hoje. Por quê? Muitas pessoas mascaram o evangelho, porque o evangelho puro ninguém quer. A gente não quer. A gente quer continuar a nossa vidinha, né? A gente quer continuar dentro do nosso esquema político e ideológico, né? Aí a gente quer que se encaixe. É Jesus que tem que se encaixar nos nossos esquemas e não o contrário. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a forma de Jesus viver e agir acabou desagradando as autoridades judaicas e romanas. Por isso, esse Jesus termina executado numa cruz. Agora, também é essencial dizer que todos os evangelhos vão narrar a ressurreição de Jesus. Todos os evangelhos vão dizer que esse Jesus ressuscitou. E as primeiras anunciadoras são, de fato, as mulheres. Esse fio condutor perpassa praticamente todos os evangelhos, seja Marcos, Mateus, Lucas e o Evangelho de João. Agora, cada evangelista tem sua perspectiva teológica. Por exemplo, você pode perguntar assim, você vai fazer aula de sinóticos. Quem é o Jesus de Mateus? Poxa, professor, mas é sempre o mesmo Jesus? Sim, mas você vai ver, quem que é o Messias? Desculpa, quem que é Jesus para Mateus? Se Mateus está escrevendo para as comunidades judaicas, quem que vocês acham que ele tem que mostrar que é Jesus? O Messias, é ele. As profecias falavam sobre ele. Vocês estão entendendo como o destinatário leva um determinado acento teológico? É o que acontece com Mateus. Mateus que escreve, né? Então, cada evangelista tem uma especificidade teológica. Por exemplo, como é que é o Jesus de Marcos? Já que a gente está falando bastante de Marcos. Marcos apresenta Jesus como um curador da vida, alguém que passa a maior parte do tempo curando as pessoas, expulsando demônios. Já em Mateus insiste naqueles... Você vai ver em Mateus Jesus fazendo longos discursos. Não acontece em Marcos. Jesus fala muito pouco. Já Mateus, aqueles longos discursos. Por exemplo, como é que é o Jesus de Mateus? Um rabino. Muito parecido com um rabino, um mestre na justiça. Como eram os rabinos, né? A dimensão de perdão e salvação numa perspectiva mais universal? Lucas, está vendo? Por que Lucas tem uma perspectiva mais universal? Porque Lucas está fora já do judaísmo. Lucas já vê o mundo pagão também. Olha que grandeza isso, né? Isso é Lucas que destaca uma perspectiva mais universal. E para João? É o verbo de Deus sempre existente que se encarnou, é a luz que veio ao mundo, e chama-nos todos ao discipulado. E o caminho do aperfeiçoamento cristão acontece por meio do discipulado. E o discípulo perfeito é aquele que vai até o final com Jesus. Inclusive está ali embaixo, na cruz, junto com a mãe dele. Porque na verdade, no final da vida, na hora que a porca torce o rabo, você sabe quem que fica mesmo, né, gente? Dá para contar nos dedos? Se você conseguir 5 pessoas que ficam, parabéns, você está melhor que Jesus, viu? Você está bem melhor que Jesus. Por exemplo, quando vai contar a genealogia de Jesus, você vai ver Mateus, Jesus é descendente de Abraão. Motivo óbvio, né?
Em Mateus, Jesus é descendente de Abraão. Como pai, como Abraão é o pai do povo de Israel, né? Jesus, portanto, o que Mateus está querendo dizer? É um bom judeu. Já em Lucas, Jesus não é descendente apenas de Abraão. Lucas vai mais atrás, Lucas vai para Adão. Estão percebendo a perspectiva mais universal e mais aberta, né? Jesus não é só um filho de um judeu, mas tem uma perspectiva universal. Agora, uso diferente dos primeiros textos, nós podemos dizer, uso diferente de textos do Primeiro Testamento. E aí a gente precisa entender também a interpretação que se faz do Antigo Testamento, né? Por exemplo, dependendo do interesse teológico do autor. O autor vai usar o evangelista vai usar determinados textos, né? Dependendo da tradição. Preserva-se o fato, no essencial dele, né? Mas as comunidades também recorrem a diferentes textos, né? Que teriam sido, por exemplo, ditos por Jesus em momentos específicos. Vamos dar um exemplo? Na expulsão dos vendilhões do templo, de acordo com Marcos, Jesus teria dito, aspas, o que o Jesus de Marcos diz na hora de expulsar os vendilhões do templo? Olha só, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Palavra sempre atual de Jesus, né? E João? João já coloca o que na boca de Jesus no episódio dos vendilhões do templo? Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Vocês estão vendo? Eles estão fazendo uso de textos dos Salmos. Marcos recorre a Isaías, Marcos recorre a Jeremias, João faz uso de um texto de Zacarias, né? Por exemplo, João quando fala, citando o Salmo 69, o zelo por tua casa me devora. Vocês estão percebendo que também a escolha teológica define qual texto do Antigo Testamento eu vou escolher e eu vou usar, né? O que Jesus teria dito na cruz, por exemplo, diante da morte? Todos os evangelistas, Jesus diz as mesmas coisas na cruz? Você já tem a resposta. Não, né? Marcos cita o Salmo 22, já falei para vocês, meu Deus, por que me abandonaste? Lucas já cita um outro salmo, Salmo 31, em tuas mãos entrego o meu espírito. E agora, Humberto, a experiência do Jesus ressuscitado? Nós podemos fazer perguntas, né? Sobre o texto da pergunta que você traz hoje para nós. A morte de Jesus provocou uma crise muito grande. Nós vemos várias narrativas, dependendo do Evangelho, Marcos, fuga, desespero, em João, medo, portas trancadas, em João também volta ao seu trabalho, a perda de fé, não acreditam no relato que as mulheres fazem, morte de esperança em Lucas, dúvidas em Mateus, a demora em crer em João. Agora veja, o que se percebe? Que há diferenças, como você mesmo percebeu, nos relatos da ressurreição sobre o corpo de Jesus, né? Agora, nós temos que analisar esses textos, os relatos da ressurreição, a gente chega numa determinada conclusão, Humberto. Qual que é essa conclusão, né? O mais provável é que a rearticulação do movimento de Jesus, por exemplo, em determinado momento, João e Lucas vão falar que Jesus aparece em Jerusalém. Depois Mateus e Marcos, e sobretudo Marcos, vai dizer, olha, vocês vão para Galileia, lá onde tudo começou. Isso Marcos e Mateus vão dizer, vão para Galileia e lá eu vou encontrar vocês, o ressuscitado. Vocês estão vendo? Por exemplo, em João, onde é que acontece a ressurreição? Quando que Jesus aparece? Estando os discípulos, os apóstolos de portas fechadas, no mesmo dia da ressurreição, ele aparece. O Pentecostes de João acontece no mesmo dia da ressurreição, né? Que é uma coisa muito, muito interessante a gente perceber, né? Então, aqui nós temos, dentro do mesmo relato, essas diferenças, né, Humberto? Essas diferenças que são muito, muito presentes. Por exemplo, quando a gente pega o relato das mulheres indo ao túmulo na madrugada da ressurreição, esse fato está presente nos 4 evangelhos, mas também podemos perceber as diferenças nos 4 evangelhos. Por exemplo, quem são as mulheres que vão ao túmulo na madrugada da ressurreição? Temos diversas respostas. Quem está para avisar as mulheres que Jesus está vivo ou para dirigir-lhe alguma palavra? Qual a reação das mulheres? Por exemplo, em Marcos, a reação das mulheres é medo, de medo.
Em Mateus já se acrescenta a alegria, além do medo, que Mateus copia a fonte Marcos. As mulheres têm medo, mas também já têm alegria, né? Por exemplo, na segunda pergunta, quem que está ali no túmulo para avisar as mulheres sobre o que aconteceu? Em Marcos nós encontramos um jovem vestido de branco. Um jovem, não diz um anjo, né? A versão de Mateus que vai se inspirar em Marcos, no lugar do jovem aparece o quê? Um anjo. Marcos é um jovem vestido de branco, Mateus é um anjo. E Lucas vai dizer que tem 2 homens com vestes resplandecentes. O mesmo fato, o mesmo relato, né? Tanto em Mateus como em Lucas, isso é importante lembrar, funcionou aquela história do quem conta um ponto aumenta um conto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto e assim vai. João menciona 2 anjos, né? E aí, em relação às mulheres, em todas elas aparece Madalena. Mas com uma grande diferença. Madalena em Marcos está sozinha e depois ela está com outras mulheres. Então a gente percebe essas diferenças pelos motivos que a gente já colocou para você, né? Também as reações das mulheres. Marcos, as mulheres saem com medo e ficam em silêncio. Mateus, elas têm medo, mas também têm alegria por terem o anúncio da ressurreição. Tá certo, Humberto? Muito obrigado pela sua pergunta e nós queremos então agradecer sua pergunta e a participação de todos vocês. E como é tradição, já no final do programa Respostas, quero invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, para que nossa fé seja reforçada na certeza de que Cristo ressuscitado vive entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, exatamente porque ressuscitou, está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Todos nós agora somos testemunhas da ressurreição. Ainda desejamos uma feliz e santa Páscoa a todos. Salve Maria Imaculada. Até o próximo programa, que o bom Deus assim nos permita. Valeu, gente. Tchau, tchau. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.